Olá, seja bem-vindo ao programa Em Discussão de hoje. Vamos falar sobre o bruxismo. Muita gente acha que o bruxismo é um problema que acomete as pessoas durante o sono e não é só durante o sono que o bruxismo pode acontecer. Hoje nós vamos falar que a pessoa, durante o dia, também pode praticar o bruxismo. 80% da população brasileira sofre com o bruxismo. Eu recebo aqui nos estúdios da Rede Alesp o Dr. Alan Ragiag, que é médico cirurgião dentista. Seja bem-vindo à Rede Alesp, doutor. Obrigado pelo convite. Vamos falar um pouco o que é o bruxismo, né, em primeiro lugar, para explicar para o telespectador. Bom, o bruxismo é o ato de você apertar, ranger ou encostar os dentes durante o sono ou durante o dia. E hoje a nova definição do bruxismo, na verdade, é uma condição muito mais muscular do que dentário. Você pode ter bruxismo sem encostar os dentes. Basta você contrair a musculatura da face, que você já está em bruxismo. Uma das grandes novidades, que nem você comentou, é que o bruxismo sempre foi associado a um distúrbio do sono, né? E as novas pesquisas mostram que, na verdade, o bruxismo no sono ele ocorre, mas o grande vilão é o bruxismo de vigília. O bruxismo acordado, quando você está acordado, quando você está trabalhando, e você fica lá tensionando a musculatura durante várias horas, e esse bruxismo, que é o bruxismo de vigília, é um dos grandes gatilhos para dores na região da cabeça. Pois é, doutor. Quem tem bruxismo durante a noite demora a perceber, né? Só acaba percebendo quando quebra um dente, né? Quando tem dores de cabeça mais frequentes. Mas como é que eu percebo se existe o bruxismo durante o dia, né? Porque a pessoa acordada, teoricamente, teria que sentir. No fundo, ele é inconsciente, né, doutor? Então, isso é verdade. O bruxismo do sono, ele é pouco percebido pelo paciente porque ele não provoca tantos incômodos. Ele pode provocar um pouco de dor, mas quem percebe o bruxismo do sono é o parceiro que está dormindo do lado que ouve. Fala, você fez barulho durante a noite. O paciente que tem bruxismo do sono, ele pode desgastar os dentes, como você falou, pode quebrar um dente. Ele pode ter um pouco de dor ao acordar, né? Essa dor seria o quê? Na dor cabeça, na região da cabeça, na região dos maxilar? dentes, na região maxilar, né? Mas o bruxismo de vigília, primeiro ele é muito mais frequente, né? Você fica muito mais tempo acordado do que dormindo, né? É 1/3, 2/3, mais ou menos, né? E o bruxismo de vigília ele é muito mais leve. Leve quer dizer, você não aperta tão forte os dentes. O grande problema é que você aperta muito tempo, né? E a dor do bruxismo, provocado pelo bruxismo, é provocado muito mais pela frequência do que pela intensidade. E o fato de ser muito frequente e pouco intenso, o paciente não consegue perceber que ele está tensionando a musculatura. Principalmente porque ele está trabalhando, ele está dirigindo, ele está lendo, ele está vendo alguma coisa, e ele não consegue perceber. E a gente está vendo hoje, na verdade, que o bruxismo de vigília ele é muito mais um hábito. É uma coisa automática que o paciente faz, sem perceber, e daí os tratamentos que vão surgir é justamente para tentar quebrar o hábito, fazer com que o paciente revirta esse hábito. Agora, como é que eu consigo perceber que eu estou tendo bruxismo de vigília, mesmo o bruxismo noturno? Geralmente é com sintomas ou tem alguns sinais que eu possa falar, olha, é melhor eu procurar um cirurgião dentista ou procurar um médico para ver essa situação? Na verdade, assim, o bruxismo de vigília, ele provoca dores, né? Dores na região da têmpora, na região do maxilar aqui e na região da nuca, né? São os 3 pontos chaves onde o bruxismo de vigília vai provocar algum tipo de desconforto. O bruxismo do sono ele pode provocar desgaste nos dentes, mas sempre tem algum tipo de sinal e sintoma que o paciente relata, tá? O grande problema, isso é importante o pessoal saber, o grande problema das dores de cabeça, né? Então o paciente fala, estou com dor de cabeça, um dos maiores gatilhos, isso que a gente está identificando hoje, é essa hiperatividade constante do bruxismo de vigília. Então sempre você vai ter algum tipo de desconforto. Agora, doutor, é importante a gente esclarecer que médico eu devo procurar? Um cirurgião dentista? É outra especialidade da medicina? Qual que é o primeiro cuidado que eu devo tomar ao procurar um médico? Olha, as duas grandes especialidades que cuidam disso é o cirurgião dentista especialista em dor orofacial, né, que é uma especialidade da odontologia, e o neurologista.
E muitas vezes a gente trabalha em conjunto com o neurologista, né? Ele identifica se tem algum tipo de problema neurológico e se não tiver, ele manda para a gente para ver se tem algum tipo de problema de dor orofacial que o dentista pode realmente atuar. Agora, o bruxismo tem cura, doutor? Olha, é uma excelente pergunta. O bruxismo de vigília, o que a gente tem tentado fazer ultimamente, são tratamentos de reversão de hábitos. A gente precisa ensinar o paciente a parar de contrair a musculatura e de ficar apertando os dentes durante o dia, né? Não adianta você dar remédio, não adianta você fazer tratamentos invasivos no paciente, que seja cirurgias ou outras aplicações de outras coisas. O que a gente procura fazer com que o paciente perceba que ele está fazendo aquilo, né? Então ele se conscientize para depois conseguir reverter o hábito. É um hábito, ele é inconsciente, ele é automático. Se você não reverte o hábito, o paciente não melhora. Em relação ao bruxismo do sono, não tem muito o que fazer hoje. A gente coloca aquelas placas para tentar proteger o dente, mas a placa ela não reverte o ato de você apertar os dentes. Mesmo que, porque quem faz você apertar o dente é o teu cérebro, não é teu dente, né? Então, os tratamentos hoje são realmente pouquíssimos invasivos e muito comportamentais. Quer dizer que não existe um medicamento, por exemplo, que você possa usar para tratar o bruxismo? Não, não. Existem testes que foram feitos para realmente pacientes que têm algum tipo de distúrbios neurológicos que não conseguem controlar essa hiperatividade, até com toxinas botulínicas e outras coisas, mas isso realmente em casos muito específicos. Agora, doutor, algumas pessoas, né, realmente têm a face, né, muito tensa. Isso é só uma questão do hábito mesmo ou tem alguma coisa a ver com estresse, com situações neurológicas, de repente uma doença como a depressão? É associado a isso ou não tem associação? Eu vou te responder que sim e que não. Entendo. Né? O bruxismo, ele tem um gatilho emocional. Então, você está estressado, você está tenso, você está concentrado, a tendência é você canalizar toda essa tensão em cima dos músculos da face e começar a apertar. Isso é uma coisa, isso acontece, isso já está provado. Agora, existem pacientes que não estão tensos, não estão concentrados e mesmo assim apertam os dentes. É porque eles têm o hábito de fazer aquilo. Então são as duas coisas, eu diria. Agora, como o bruxismo de vigília, que é recentemente pesquisado, ele pode atrapalhar o dia a dia das pessoas? Com a dor, né? Muitas das dores de cabeça que a gente vê hoje, que seja enxaqueca, cefaleia tipo tensão e outras dores que acometem a região, parecem estarem associadas, uma grande parte delas, a esse hábito muito constante de contrair a musculatura durante o dia. Então o paciente começa a ter dor. Como a dor é na região da cabeça, eu estou com dor de cabeça. Então, as classificações das dores na região da cabeça falam que, por exemplo, a cefaleia tipo tensional e enxaqueca são dores de cabeça primárias. Elas mesmas são a doença. O que a gente tem visto é que se você trata o bruxismo de vigília em alguns casos, você consegue resolver a dor de cabeça. Então a dor de cabeça, ela nem sempre ela poderia ser chamada de primária e sim secundária ao bruxismo. Agora, doutor, quais os principais alertas, né, que a pessoa sente, né, quais os sintomas iniciais do bruxismo, principalmente o bruxismo de vigília, e quando eu devo, né, me preocupar com isso, procurar o médico e tudo mais? Tá. Então, alguns dos sinais, né? Dores que a gente falou na região da têmpora, na região do masseter, aqui esse músculo. Eu vou mostrar aqui. Esses aqui são os músculos. Sim. O músculo da têmpora, o músculo do masseter, que fica dentro da bochecha. Esses dois músculos, eles são responsáveis pelo levantamento da mandíbula. Então, a nossa cabeça ela é feita de dois ossos, basicamente, né? Você tem o crânio, que é a parte fixa da cabeça, que vai desde o dente superior até aqui atrás. Toda essa parte aqui é uma coisa só. E embaixo você tem a mandíbula. A mandíbula é a única peça óssea solta. É ela que mexe. Então, quando eu falo para você abre a boca, na verdade você está abaixando a mandíbula. Quando você fala para fechar a boca, você levanta a mandíbula. Para você levantar a mandíbula, você precisa desses músculos aqui. São 4. Temporal e masseter, 2 de cada lado. Tá? Se esses músculos trabalham com muita frequência, quer dizer, o paciente fica apertando, levantando a mandíbula muitas vezes, eles vão começar a doer. Então, um dos principais sintomas é a dor nesses dois músculos.
Um outro sintoma é o paciente relatar sensibilidade nos dentes. De tanto que ele fica apertando, o dente começa a ficar sensível, né? Ah, dói com frio, dói com quente, dói com sorvete. Isso é um dos sinais. O paciente começa a ter retração gengival, então a gengiva se afasta do dente, fica aquele espaço grande, que também provoca sensibilidade. Você pode ter fraturas nos dentes, né? Você pode ter machucados na língua e na bochecha, de tanto que o paciente aperta. Então são grandes sinais que o paciente relata quando ele vai numa consulta. Agora, doutor, através de pesquisas realizadas no próprio Hospital das Clínicas, por outros cientistas, vocês chegaram a uma ligação do bruxismo com a enxaqueca. Conta um pouquinho das pesquisas. Então, o que a gente associou é justamente tentar entender por que esses músculos doíam tanto em pacientes que relatavam enxaqueca e cefaleia tensional. Tem muitos pacientes que chegavam para a gente com o diagnóstico de enxaqueca ou de cefaleia tensional, eles também tinham dores nesses músculos aqui. Então, o que a gente fez nessa pesquisa? A gente tentou ajudar esses pacientes a diminuir um suposto bruxismo que eles nem sabiam que tinham durante o dia. Então, a gente instalou um dispositivo dentro da boca deles que ajudasse esses pacientes a monitorar em tempo real se eles tinham apertamento ou não. E cada vez que eles tinham apertamento, o dispositivo avisava eles, né? Então, apertava, avisa, solta, avisa, solta, avisa, solta. Todos esses pacientes que avaliamos, eles vieram porque eles tinham dores na região da cabeça. Depois de 30 dias de uso do dispositivo, a gente viu que 80% começavam a melhorar das dores só pelo fato de diminuir o apertamento, de controlar esse apertamento. Então, isso chamou muito a nossa atenção. Olha, talvez a cefaleia tipo tensão, talvez a enxaqueca, ela tem um gatilho muscular que a gente está tentando tratar hoje. Essa pesquisa foi apresentada nos maiores congressos do mundo. Até o mês passado a gente recebeu o prêmio de melhor pesquisa da Academia Europeia, né, de dor facial, que é um grande mérito para todos nós. E hoje a gente está iniciando outras pesquisas com outros grupos no Brasil para justamente tentar falar, olha, bruxismo de vigília é um dos gatilhos da enxaqueca. Isso pode nos ajudar, de repente, amanhã a incluir alguma coisa dentro dos tratamentos. E aí vai ser um tratamento totalmente verde, não medicamentoso. Exato, porque é muito interessante, né? Como o senhor mesmo disse, as pesquisas estão bem avançadas, mas o tratamento é só a mudança de hábito, né, doutor? Exatamente. E a gente ajuda, o tratamento todo é mudar o hábito. E o que nós estamos propondo para o paciente é uma ferramenta para ele mudar o hábito. Né? Simples assim. Mudar o hábito não é uma coisa simples. A ferramenta até que é uma coisa simples, mas mudar um hábito que está ancrado em você faz anos não é uma coisa tão óbvia assim, principalmente quando está ligado à concentração, ansiedade e às emoções de forma geral. Agora, doutor, o bruxismo ele se manifesta a partir de qual idade? Existe uma faixa etária que está mais exposta a esse problema ou qualquer faixa etária pode... Então, o que a gente vê, isso é muito comum dos pacientes que falam, olha, meu filho tem 5, 6 anos, ele aperta os dentes. Né? Será porque a mãe não está presente? Será porque o filho tem algum problema psicológico? Não. O bruxismo que acomete as crianças, principalmente durante o sono, tá? Esse bruxismo faz parte do desenvolvimento motor da criança. Então, é quase fisiológico que uma criança aperte os dentes enquanto está dormindo. Tá? 20 a 30% das crianças fazem isso. Tá? Depois a gente entra na adolescência e tem uma diminuição até a idade produtiva. Tá? Então, sei lá, de 12 até os 20 e poucos anos, a gente tem uma diminuição do bruxismo. E de 20 até 50, a gente tem um aumento do bruxismo, dessa vez mais o bruxismo de vigília, durante a fase mais produtiva da vida. Né? A gente sabe hoje que 70% dos nossos pacientes, que seja aqui, que seja no grupo de dor de Paris, de Nova York, são mulheres, da faixa de 20 a 50 anos. Então é uma coisa que atinge muito mais as mulheres. Interessante, né? Mas por que isso, doutor, das pesquisas? Vocês tiraram essa conclusão como? Tem duas coisas. Ou realmente a mulher tem mais dor, ou então o homem tem dor, só que ele não vai se tratar. Então a gente não sabe. Mas muito provavelmente a mulher tem mais dor provocada pelo bruxismo. Agora, existe alguma faixa etária que o sintoma aparece com mais força? De 20 a 50 anos 20 a 50 anos. É o grande momento. A idade média que a gente tem de mais de 700, 800 pacientes tratados
é 40 anos. É uma mulher de 40 anos que tem 2 filhos. Essa é a persona que a gente conseguiu identificar. Do bruxismo. E ela trabalha, ela tem 2 filhos e ela tem 40 anos. Muito interessante, né, doutor? Um outro fator que é importante perguntar é há diferenças, né, entre o tratamento do bruxismo de vigília e do bruxismo noturno, ou os dois tratamentos, aliás, as duas formas de tratamento podem servir para as duas coisas? Então, teoricamente, o bruxismo de vigília, ele ocorre quando você está acordado, tá? Então, o tratamento, ele vai partir pensando que o paciente está acordado e se a gente mandar um comando para o cérebro dele, ele vai conseguir executar aquele comando porque ele está acordado, né? Então, o tratamento do bruxismo de vigília é justamente usar o fato do paciente estar acordado, ele consegue mudar a consciência dele a partir de um dispositivo, por exemplo. Mas quando você está dormindo, você não consegue mudar o hábito, né? O que a gente tem percebido hoje é que quando você treina o cérebro de uma pessoa a não apertar os dentes durante o dia, você tem uma diminuição do bruxismo durante o sono. Entendo. Isso a gente não provou ainda, mas clinicamente está cada vez mais claro que quando você intervém durante o dia, como é tudo no mesmo lugar, você acaba diminuindo os eventos do bruxismo durante o sono. Agora, uma coisa muito importante. Bruxismo do sono, nem sempre a gente tem que reverter ele. Paciente que tem, por exemplo, a apneia do sono. Então, são pacientes que param de respirar durante o sono. O bruxismo ele é ressuscitador para ele, porque ele para a apneia na hora que ele aperta os dentes. Então, tem casos que você não tem que mexer em bruxismo do sono, porque ajuda o paciente a continuar Uma coisa vivendo. compensa a outra. Exatamente. Né? Entendo. Agora, doutor, é importante a gente salientar também, muita gente com essa dorzinha de cabeça aí, às vezes tensional, que não sabe identificar de onde vem, acaba tomando aquele remedinho que é de pirona com relaxante muscular, e isso vira um hábito, né? Porque é o que passa a dor de cabeça, até porque tem explicação, como o senhor mesmo diz, é uma dor que pode ter origem muscular. Mas que mal essa pessoa faz para ela mesma tomando com frequência esses remédios? Olha, qualquer remédio que você toma tem algum tipo de influência, que seja no fígado, enfim, no teu organismo em geral. Outra coisa, se você tomar muito remédio, o próprio remédio pode provocar dor de cabeça, né? Tem um efeito rebote. E o remédio, ele trabalha em cima dos sintomas, ele não cura, ele não trabalha em cima da causa, né? Então, se a gente tem alguma possibilidade de reverter a dor de uma forma definitiva, tratando uma das causas, é preferível do que você usar remédio. Agora, doutor, acho que a maioria da população, né, tem dor de cabeça e como ela deve, tendo uma dor de cabeça frequente, pensar no bruxismo? Muita gente pensa em problema de vista, outros em pressão alta, algumas outras coisas, mas quando eu devo me alertar e falar, olha, não, eu posso estar com problema do bruxismo, porque às vezes não tem problema nos dentes, de desgaste, e a última coisa que a pessoa pensa, né? Como? É fazendo uma visita periódica ao dentista? Como deve ser feito essa prevenção, né, na verdade? Excelente pergunta. Então, o que a gente identifica? Normalmente o paciente ele acorda bem, então ele acorda sem dor, tá? E conforme vai passando o dia, ele começa a ter dolorimento bilateral em região das têmporas, tá? Se a gente pudesse medir essa dor de 0 a 10, seria uma dor 5, 6, tá? Aquela que incomoda, mas não atrapalha nada no seu dia a dia. Não atrapalha tanto, É. porque como ela é muito frequente, acaba tirando você um pouco da concentração, então você não consegue realmente realizar suas atividades com a mesma facilidade que você conseguiria se você não tivesse dor. Então é uma dor que vai aumentando durante o dia, com pico no final da tarde, bilateral, que pode diminuir com a tomada de analgésicos, só que é muito frequente, amanhã você tem de novo, e amanhã você tem de novo. Quando você sai de férias, ela diminui um pouco, fim de semana ela diminui um pouco, mas ela está sempre frequente na tua vida. E ela pode gatilhar crises de enxaqueca. Aí são dores muito fortes, tá? Então, é mais ou menos isso que a gente percebe nesses pacientes. Quando chega a crise de enxaqueca é o extremo, ou então é um dia que a pessoa forçou mais? O que... Então, você tem as crises de enxaquecas que são independentes do bruxismo, né? Então, é menstrual, é o cheiro, é o vinho, é o barulho, é muita luz, isso pode provocar as crises de enxaqueca. Só que tem algumas enxaquecas que são ativadas pelo bruxismo. Então, se você consegue controlar isso, a gente tem uma diminuição da frequência das crises de enxaqueca.
Agora, Não que a gente vai zerar. Agora, doutor, é importante, né? Vamos falar um pouquinho dos métodos preventivos, né? Quais os exercícios que o senhor aconselha? Essa placa, né, que se usa à noite, ela pode ser usada de dia também. Tá. Como é que é feito essa análise do que é necessário para o tratamento? Tá. Então, existem muitas ferramentas terapêuticas para ajudar o paciente. Tá? Então, exercícios de alongamento são muito bem vistos para tentar ajudar a melhorar o fluxo sanguíneo na região muscular, então você diminui a dor. A aplicação de calor na região do músculo ajuda também. Só que o mais importante é você controlar essa hiperatividade. Então, durante o sono, se coloca a placa, aquela placa tradicional que recobre a boca inteira, que vai atuar durante alguns dias, e o paciente, em 70% dos casos, diminui o bruxismo do sono devido à presença desse corpo estranho na boca. Depois de 30 noites, o paciente se acostuma com aquilo e ele volta a apertar. Então, a placa do sono... Ela é paliativa, mas ela vai servir de proteção para os dentes. Tá? Agora, durante o dia, o que a gente imaginou? Né? Vamos explicar aqui por aqui, eu acho que vai ficar mais fácil. É muito importante todo mundo entender que quando a gente está relaxado, então quando esses músculos estão relaxados, você sempre tem um espaço entre os dentes mais ou menos de 2 milímetros, que tem que ficar preservado esse espaço. Você só vai encostar os dentes inferiores no superior quando você for engolir a saliva ou mastigar algum alimento. Tá? O resto do tempo, você tem que ficar com os dentes desencostados totalmente. A ideia do tratamento que a gente concebeu é colocar algum dispositivo dentro desse espaço, tá? Que cada vez que o paciente for invadir esse espaço, o dispositivo ajuda ele a perceber, alerta ele. E cada vez que for alertar, o paciente volta para o espaço original. Alertou, volta para o espaço original. Como que acontece isso? Eu sempre dou o exemplo do paciente que está comendo um frango. Tá? Então você come frango ali, no meio do frango você tem um osso. Na hora que você bate no osso, o cérebro desarma tudo. Opa, tem um negócio estranho aí no meio, tem que tirar. Então é mais ou menos isso. Você está apertando, você está comendo o frango de forma automática, você nem percebe. Tem uma coisa estranha no meio, você percebe. O dispositivo que a gente criou, que é esse dispositivo interoclusal de vigília, que a gente deu o nome de DIVA, é justamente para tentar ajudar o paciente a perceber que ele está invadindo esse espaço. E com essa percepção ele consegue reverter o hábito, depois de 45 dias mais ou menos, ele quebra o hábito de apertar os dentes e ele para de apertar. Quais os exames que temos disponíveis hoje para descobrir essa relação do bruxismo com as dores de cabeça? Então, dentro do protocolo que a gente criou, a gente colocou um exame que chama eletromiografia. Esse exame, ele avalia a atividade elétrica dos músculos responsáveis pelo apertamento dos dentes. Então, aqui tem eletrodos que estão colocados em cima do músculo temporal. Esses eletrodos vão estar ligados a um aparelhinho que vai conseguir ler a atividade elétrica desses músculos. A partir do momento que você contrai o músculo, o aparelho detecta essa contração através da energia elétrica e a gente consegue perceber. O paciente, a gente normalmente senta o paciente na primeira consulta, no consultório, e fazemos esse exame. E na hora ele percebe o quanto ele está apertando, sem ele, até o momento, ele não sabia que ele fazia isso. Então isso é muito importante para o biofeedback, para a compreensão do paciente do que ele estava fazendo sem perceber. Agora, doutor, cerca de 80% dos brasileiros sofrem do bruxismo. É um número alto, né? É um número muito alto, talvez seja até mais, que os estudos, assim, não existem muitos estudos a respeito do bruxismo de vigília, mas parece que é um número altíssimo. Ainda bem que nem todos têm dor por causa desse bruxismo de vigília, mas grande parte tem. Né? Então, é um número muito alto, tem a ver com a correria do nosso dia a dia. Agora, realmente, né, as causas aqui, eles citam ansiedade, estresse, frustração, raiva reprimida, agressividade. Quer dizer, tudo tem a ver com o estado emocional da pessoa, Tudo né, tem a ver com o estado emocional. E tem outras, como o paciente, que parece ter a ver com o estado emocional, o paciente que rói as unhas, por exemplo. Ele está lá o tempo inteiro roendo a unha. E isso faz com que você contraia a musculatura. No Brasil, a gente tem entre 15% e 20% da população adolescente que rói a unha. 10% dos adultos, que é um número enorme.
paciente que usa muito chiclete, fica mascando o dia inteiro. Isso tudo provoca dor. Se está ligado à emoção, talvez. Mas o grande hoje, a grande coisa que a gente está vendo é o hábito, que um dia foi provocado provavelmente por um distúrbio emocional, mas se transformou num automatismo que o paciente tem. Agora, entre as dicas de prevenção, achei duas coisas interessantes, né? Evite consumir estimulantes antes de dormir. E também evite usar o celular na cama. Por que vocês aconselham isso? Olha, o celular é interessante. Primeiro porque a gente quer que o paciente tenha uma boa noite de sono. Porque enquanto você está dormindo bem, você se recompõe, né? A musculatura relaxa e você consegue começar um dia novo melhor, né? Então a gente quer que o paciente durma bem. Aliás, uma das coisas que a gente preconiza, se a gente acha que o paciente não está dormindo bem, existem exames como a polissonografia para tentar detectar algum problema do sono, tá? Uma das coisas que promovem uma má noite de sono é a luz azul que tem no celular. Tá? Então, nós produzimos melatonina naturalmente a partir do pôr do sol. Nosso cérebro começa a soltar melatonina, que depois de 3, 4 horas vai induzir você a dormir. Tá? O problema é que a luz azul do celular, ela inibe essa produção de melatonina. Então, quando você vai chegar à hora de dormir, às 11, meia-noite, você não está com sono, porque a melatonina não foi produzida devido à luz azul. Então, o que se recomenda, se você vai usar o celular, e todo mundo usa depois das 7, tira a luz azul do celular, né? Tenta diminuir a tomada de medicamentos que vão inibir o sono, né? Porque a gente precisa dormir bem. Agora, doutor, técnicas de relaxamento, meditação, elas ajudam no combate ao bruxismo? Tudo ajuda, né? Se você consegue, elas ajudam ao combate à dor muscular, que vai reverter o bruxismo. Tenho algumas dúvidas, mas que vai te ajudar a relaxar e diminuir a dor muscular, isso não tem a mínima dúvida. Tá certo, doutor. Eu quero agradecer a sua presença aqui no programa Em Discussão Especial. Muito obrigado pela sua participação. Foi um prazer e espero estar aqui de volta quando eu tiver novidades dentro do tratamento. Obrigado, doutor. Este foi o programa Em Discussão Especial. Hoje falamos do bruxismo que acomete aí 80% da população brasileira. Você pode ver e rever este e outros programas em nosso canal no YouTube. Até nosso próximo encontro. Valeu! Passar assim.